Irmãos, hoje eu gostaria de estudar com os irmãos um texto muito conhecido dos irmãos. Muito provavelmente esse é o segundo texto mais conhecido da palavra de Deus. Eu acho que ele só perde para João 3,16. Todo mundo conhece João 3,16. E o Salmo de número 23. Você pode deixar a sua Bíblia aberta no Salmo 23. Porém, mesmo sendo um salmo conhecido e talvez memorizado, eu creio que este seja também um dos salmos mais mal compreendidos que nós temos. Nós conseguimos tirar algumas conclusões sobre ele por meio do próprio contexto onde ele está inserido, e é o que nós vamos fazer ao ler esse texto. E o primeiro dessas conclusões básicas, né, se apresenta logo no título desse salmo, que diz que é um salmo de Davi. Na sua Bíblia, provavelmente você tem esse título. O que nós não sabemos com certeza, mas o que tudo indica, é que esse salmo é um salmo de Davi, escrito não quando Davi era ainda um jovem, mas muito provavelmente depois dele já ter experimentado muitas coisas, sendo ele já um rei maduro. E há também um outro ponto bem interessante nesse salmo, que este não é um salmo como os outros, como vários outros, onde o salmista expressa aqui queixas, reclamações, ou simplesmente que ele clama. Mas é um salmo onde ele demonstra a sua confiança no Deus que é o seu pastor. O que nós veremos e aprenderemos nesse salmo, creio eu, é que nós devemos descansar também na certeza de que Deus é o nosso pastor. E sendo Ele o nosso pastor, Ele trará a confiança que nós precisamos para enfrentar qualquer dificuldade que nós possamos ter no nosso dia a dia. Então gostaria de convidar os irmãos a lerem o Salmo 23 comigo em voz alta, todos juntos, começando no versículo 1, que diz: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre." Amém? Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, pedimos que o teu Santo Espírito nos ajude nesse momento a prestarmos atenção à sua palavra e sermos desafiados por ela, e que saiamos daqui, ó Pai, dispostos a confiar somente em Ti. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Irmãos, ao examinarmos esse salmo, nós precisamos fazê-lo pela perspectiva de um Davi, como eu disse, já mais maduro. E só assim nós vamos conseguir compreender com mais profundidade esse salmo tão conhecido e tão belo. Diferente dos outros salmos, o escritor ele não discorre sobre as dificuldades e sobre as suas emoções, mas nós vemos aqui ele declarando a paz que ele encontra, a segurança, o cuidado que ele tem debaixo das mãos e da supervisão do seu pastor. E ao contrário do que muitos pensam, esse salmo, ele não traz apenas uma metáfora, a metáfora do pastor, mas ele traz, na verdade, duas metáforas. A primeira que ele nos apresenta, como eu acabei de dizer, é essa metáfora de um pastor. Porém, a segunda, já no final desse salmo, que muitas vezes é esquecida, é a metáfora de um anfitrião. Você muito provavelmente já ouviu alguma pregação sobre o Salmo 23, falando sobre o pastor.
Mas eu sei que o Saor não fez isso, tá? Mas outros pastores fazem o seguinte: sobre esses versículos aqui seguintes, nós trataremos em outra ocasião. E essa ocasião nunca chega, e eles nunca falam sobre o anfitrião. E esse salmo, ele nos fala sobre essas duas metáforas, ele nos traz essas duas metáforas. Então, nessa primeira, ele começa o versículo 1 dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele não se refere a Deus como um pastor, como alguém distante, mas veja que ele se refere a Deus como sendo o seu pastor. Davi, ele se coloca como uma ovelha que tem um dono, alguém que cuida dele. Ele tem o seu pastor particular. E ao falar sobre Deus, ele não faz também dando apenas um título a Deus. Ele usa o nome pactual de Deus. Ele chama Deus de Yahvé. Quando Deus ele se apresenta a Moisés, ele revela o seu próprio nome como o Eu Sou. Quando Deus ele jura, ele também o faz pelo seu próprio nome. Porque Deus é o único que é autossuficiente. Deus é o único que é eterno. Não há ninguém acima dele. Não há ninguém mais poderoso do que ele. Não há ninguém que possa fazer qualquer coisa que não esteja debaixo do controle dele. O pastor que Davi nos apresenta é o pastor todo-poderoso e completamente próximo, relacional. Esse é o seu pastor. E ele diz que nada lhe faltará. E muitos, talvez, dos quais você também faça parte, se agarram a esse versículo e acabam vivendo baseados numa mentira. O fato de nós termos Deus como nosso pastor nos traz a tranquilidade de sabermos que Ele cuida de nós. Mas isso nos traz a certeza de que nós não somos autossuficientes. Ele suprirá as nossas necessidades, mas Ele não vai suprir os nossos anseios e desejos. Nós não devemos viver na promessa, então, de que porque Deus é o nosso pastor, eu não terei problemas nessa vida. Essa vida aqui será tranquila. E que onde o meu pé pisar, prosperará. Que essa igreja não enfrentará problemas. Que essa igreja sempre crescerá. Que não haverão lobos no meio desse povo. Que as dificuldades não acontecerão no meu dia a dia. Isso é mentira. Isso é uma falsa ilusão. O nosso pastor é um pastor que supre as nossas dificuldades, porque ele cuida de nós. No versículo 2, o salmista diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Como uma literatura poética, nós não podemos querer aqui interpretar esse salmo fora do seu contexto, ou fora dos termos literários e recursos de interpretação do próprio salmo. Davi está falando aqui sobre ovelhas, logo pastos verdejantes e água de descanso seriam o mesmo que nós interpretaríamos como um descanso, como uma provisão. Alguma vez na vida você já viu ovelhas por aí, por conta própria? Eu dirigi de São Bernardo do Campo, e eu vim aqui pelo Rodoanel até aqui, eu não vi ovelha nenhuma, tá? Mas, se houvessem ovelhas ali, certamente essas ovelhas não estariam ali descuidadas. Você caminha todo esse caminho e você não encontra ovelhas na floresta, ovelhas selvagens, porque as ovelhas precisam de um pastor. A ovelha é um animal indefeso. A ovelha ela é um animal que nós chamamos de um animal tolo. Ela é uma presa muito fácil para os seus predadores. Por isso ela precisa de um pastor. Ela precisa de um pastor que as guie para que elas possam de fato descansar. Assim como outros animais, as ovelhas, e assim como nós também, são animais capazes de tirar uma soneca de pé. Mas para que elas de fato descansem,
elas precisam se deitar. Você, muito bem como eu, sabemos que quando nós estamos cansados, basta você encostar em qualquer lugar. E você consegue tirar uma sonequinha. No culto, então, fantástico. Não façam isso, irmãos. Mas, para que você possa de fato dormir, entrar naquele sono que você vai ser revigorado, você precisa se deitar. E a mesma coisa acontece com as ovelhas. Elas também são incapazes de identificar uma boa fonte de água. Por isso o papel do pastor é tão importante. Porque o pastor, ele não vai guiar suas ovelhas às águas correntes de um rio que tem uma corrente rápida. Porque senão a ovelha, ao beber a água, ela é levada pela corrente. Também o pastor não vai levar as suas ovelhas para que elas bebam de águas que estejam paradas. Porque na água parada há bactérias. Ali, coisas que possam levar essas ovelhas ao óbito. Mas o texto nos diz que o pastor sábio as guia para as águas de descanso. São águas límpidas, águas que correm com tranquilidade, as quais elas podem desfrutar, beber e podem ali descansar de fato, se deitarem, certas de que nenhum predador vai buscar tirar-lhes a vida. O pastor também, ele traz alento, como Davi coloca no versículo 3, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Eu creio que você não precisa ser um atleta para saber que não tem nada mais refrescante do que um copo de água bem gelada depois de muito exercício, ou num dia de muito calor. Eu acho que essa aqui é a primeira vez que eu venho visitar Jundiaí que não está um calorão lá fora. Todas as vezes que eu venho aqui, está muito quente. Eu saio de São Bernardo com chuva, com cachecol, e eu chego aqui e está calor, está quente. E um copo de água gelada refresca. E sempre que eu chego, eu preciso usar o banheiro, porque a viagem é longa, depois eu preciso tomar um copo de água refrescante. E assim também é com a nossa alma, irmãos. Não é só o nosso físico que necessita de refrigério, mas também a nossa alma. Não é nosso corpo apenas que necessita de aquela água geladinha, mas a nossa alma precisa também desse refrigério. São muitos os momentos e coisas que nos levam a um esgotamento, a tornar a nossa alma sedenta. Os sofrimentos da vida, sejam sofrimentos físicos ou emocionais, eles sugam as nossas forças, eles contaminam a nossa alma, ao ponto de nós, muitas vezes, não conseguirmos continuar. Mas os problemas causados pelo pecado também nos afetam de uma maneira semelhante. Os nossos pecados também tornam a nossa visão turva e nós não conseguimos enxergar a verdade de Deus. E nós também não conseguimos enxergar o caminho pelo qual nós deveríamos seguir. E esses pecados, eles tapam os nossos ouvidos para que nós passemos a ignorar o que os outros dizem sobre a palavra de Deus. E aí então nós nos infundimos nos nossos próprios pensamentos. Nós achamos que nós não precisamos ouvir os outros, que nós não precisamos da palavra de Deus, que eu só preciso do meu próprio conhecimento. E eu me insujo na minha própria sabedoria. Os nossos pecados nos enganam e ao mesmo tempo nos enfraquecem o nosso senso de Deus e elevam os nossos desejos para coisas materiais bem acima do nosso desejo pelo nosso Deus, pelo anseio que nós deveríamos ter do nosso Deus. Mas então, o nosso pastor, ele nos resgata, ele nos tira de onde nós estamos e ele nos traz refrigério. Ele nos guia até onde há refrigério. Ele nos coloca no caminho certo para que nós possamos ser guiados pelas veredas da justiça. Ele nos tira do lamaçal, onde nós estamos presos, e ele firma os nossos passos para que nós possamos caminhar seguros.
E ele não faz nada disso, irmãos, por amor que não seja o amor pelo seu próprio nome. Contrário do que muitos vão te dizer, ele não faz isso porque você é a última bolacha do pacote. Ele não faz isso porque você é aquele ser mais precioso que existe na face da terra. Ele faz isso porque ele é um Deus fiel, fiel a ele mesmo. E um Deus fiel não vai nos desapontar. Que mérito haveria se nós nos desviássemos de Deus? Mérito nenhum. O que é colocado em jogo, então, quando Deus nos apresenta a si mesmo como um pastor que cuida de nós, é o seu próprio nome. O que ele coloca em jogo é o seu próprio caráter, a sua própria reputação, a sua própria glória, e não a nossa glória, e não a nossa reputação. O nosso Deus é o Yahvé, um Deus em quem nós podemos confiar. E por fim, essa primeira metáfora do pastor, ela nos apresenta Deus como aquele que também nos protege. O versículo 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Como o rei Davi, ele passou por várias e diversas circunstâncias que muito provavelmente colocaram a sua vida em risco. Mas veja que ele usa de muita ousadia ao dizer que, ainda que ele ande pelo vale da sombra da morte, ele não teria temor a mal algum, porque o seu pastor estava lá com ele. Essa não é apenas uma declaração de um homem que viveu há mais de 2000 anos. Esse é um encorajamento a todos nós, irmãos. É um encorajamento porque o mesmo pastor de Davi é o pastor que também cuida de nós. No seu livro O Problema do Sofrimento, C.S. Lewis, ele nos lembra com uma citação que você já ouviu milhares de vezes. Ele diz assim: Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita nas nossas dores. A dor é o seu megafone para despertar um mundo surdo. Mesmo em meio à agonia, às dificuldades, mesmo quando nós estamos andando em meio ao vale da sombra da morte, nós podemos descansar seguros, porque Ele, o nosso pastor, não nos abandona. Tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Esses dois instrumentos eram instrumentos imprescindíveis para os pastores. O bordão ele servia principalmente como um instrumento, na verdade, para você agredir, para você atacar e também para você proteger as ovelhas. Era como se fosse uma arma, um bastão utilizado para afastar os predadores e até mesmo para afastar os ladrões. Hoje nós temos outros recursos, mas naquela época eles usavam esses bastões. E também eram usados para que eles pudessem examinar as ovelhas, puxar a ovelha de lado e ali examinar o seu rebanho. E ele usava esse instrumento como algo para verificar se, na verdade, as suas ovelhas estavam feridas, se elas haviam se arranhado, se haviam até parasitas, porque você afasta com aquele bastão a pelugem ali do animal para ver se ele tinha alguma coisa que estava incomodando. Já o cajado, esse outro instrumento, é aquele instrumento de madeira que tem na sua extremidade aquela curva. E vocês provavelmente já se lembraram disso, vendo aqueles desenhos, né, que trazem um pastor segurando um cajado, aquele bastão com uma curva na sua extremidade. Ele era usado para trazer as ovelhas para perto. Eu até falei ultimamente lá na igreja que eu estou planejando comprar um cajado para trazer as minhas crianças para perto. Minha esposa está aí hoje com os meus 4 filhos, e aí nós temos que ficar puxando eles para lá e para cá.
E aí eu vou comprar um cajado para puxar eles também para perto, né, do rebanho. E o cajado também era usado para manter o rebanho unido, trazendo as ovelhas que saíam para perto deles, para que eles pudessem ali permanecer juntas, para que elas pudessem ser observadas, para que pudessem ter um cuidado. E não só isso, o cajado também era usado para guiar essas ovelhas por caminhos que eram desconhecidos. Como ovelhas, nós somos propensos também a nos desviar. E o cajado usado para nos guiar pelos caminhos que nós não conhecemos é a palavra de Deus. Os instrumentos que Deus usa, o bordão, o cajado, hoje são a palavra de Deus. É a sua igreja. São os líderes estabelecidos na sua igreja. São os irmãos da igreja local. É o próprio Espírito Santo de Deus. Veja, irmãos, não são remédios, não são as terapias, não são os livros de autoajuda, não é a meditação, não é o exercício físico. Nada disso substituirá a palavra de Deus, a igreja, a comunhão dos irmãos, a liderança da igreja, o Espírito Santo de Deus. O nosso pastor, ele nos consola por meio dos meios que ele nos concedeu e não por meio de subterfúgios que nós venhamos a criar. Logo, quem tem Deus como pastor não tem falta de absolutamente nada. Ele conduz as suas ovelhas ao suprimento, ao alimento. Como pastor, ele traz refrigério. Ele conduz pelos caminhos certos. Ele faz tudo isso por amor do seu próprio nome. E não só isso, ele protege as suas ovelhas. Agora, veja que ao chegar no versículo 5, Davi faz essa mudança, e essa mudança que aparentemente é muito brusca nessa metáfora. E ele diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Eu particularmente creio que seria muito complicado nós entendermos que uma ovelha é ungida e logo em seguida ela é servida ali com vinho. Então, o que eu entendo, como muitos outros teólogos também, é que, na verdade, é uma mudança de metáfora. E o que Davi está nos apresentando aqui é a figura de Deus como sendo um anfitrião. Um anfitrião que nos coloca literalmente num banquete. E que nós somos os convidados. E não apenas isso. Convidados, assentados numa mesa, num banquete, tendo Deus como anfitrião e tendo os nossos inimigos postos também na mesa. E apesar do perigo iminente, o Senhor, ele preparou uma mesa para ele, ou seja, Deus proveu para ele próprio e nos convidou para que sentássemos à mesa com ele. Como anfitrião, ele unge o seu convidado. E aí a confusão acontece justamente pelo significado da palavra ungir. Ungir com óleo pode significar diversas coisas. Pode significar, por exemplo, consagrar, quando eles consagravam um rei, ou quando eles consagravam um sacerdote, ou seja, eles derramavam óleo para dizer que aquela pessoa assumiria determinada posição. E que a partir daquele momento, aquela pessoa era reconhecida como aquela pessoa naquela posição determinada. Também ungir poderia ser usado para curar. Eles derramavam óleo para que os insetos, moscas, não viessem aos machucados, às feridas, e também usasse para que isso fosse utilizado na cicatrização de algum machucado. A unção também era usado como um sinal de bênção, para abençoar aquele que estava sendo ungido. E também como dedicação.
Quando você queria dedicar alguém ou alguma coisa, você ungia aquele material ou aquela pessoa. Mas o que determina o uso da palavra sempre é o contexto. Por exemplo, em momentos de festa, como em aniversários e casamentos, nunca é apropriado que nós nos privemos da comida. Nunca é apropriado que nós nos afastemos da comida, porque nós começamos ali, naquele momento, naquele dia, uma dieta. Irmãos, o dia oficial de iniciar dieta é de segunda-feira. E ninguém faz festa de segunda-feira, né? Então, quando você vai num aniversário, num casamento, você não se priva de comer, porque é um dia de festa. Agora, quando você vai num velório, e naquele velório tem bolachinhas, tem café, você não vai se esbanjar e comer todas as bolachas e tomar todo o café. Naquele momento, não é um momento de você comer e comer, é um momento de você chorar com os que choram, de você se entristecer com aqueles que estão tristes e de consolá-los. Então, o contexto, ele te dá ali o significado do que você deve fazer ou deixar de fazer. E a mesma coisa acontece com as palavras. A palavra ungir, ou a palavra unção com óleo, que ocorria em contextos de banquetes e festas, era, na verdade, a aspersão ou derramamento de perfume, ou de um óleo com fragrância. E esse óleo, esse perfume, ele era derramado sobre a cabeça de um convidado. E não de qualquer convidado. Ele era derramado sobre a cabeça daquele que era um convidado que era muito bem-vindo, de alguém especial. Então, a próxima vez que eu vier aqui, vocês tenham um óleo e derramem sobre a minha cabeça. Um perfume, né? Não qualquer um, né? Você consegue agora ressignificar esse salmo, conseguindo imaginar que aquilo que você sempre entendeu por esse salmo talvez não seja exatamente aquilo que o salmo estava querendo dizer? Deus é o nosso anfitrião, que nos recebe com um banquete, que prepara uma mesa perante os nossos inimigos, que derrama um perfume, uma fragrância sobre nós, que nos recebe com alegria, que nos protege. E além de tudo isso, ele não faz como apenas alguém distante e como alguém que não nos quer, e não faz com uma mão que limita as coisas. Ele o faz com abundância. O versículo 5 diz: o meu cálice transborda. Ele enche o meu cálice e ele começa a transbordar. Irmãos, diante de tudo isso, o salmista pode afirmar no versículo 6: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. A bondade e a misericórdia de Deus estão ativamente, intencionalmente perseguindo, indo atrás. Talvez a nossa tradução ela não traga a força do que o salmista está dizendo aqui. Quando ele diz, bondade e misericórdia certamente me seguirão, ele não está dizendo assim, meramente vão caminhar atrás de mim. Mas é como se estivessem correndo atrás de mim, para me alcançar, para que eu fosse colocado debaixo da misericórdia, debaixo dessa bondade de Deus. É como se eles estivessem correndo para me agarrar. É isso que o texto está dizendo. O nosso Deus é um Deus tão maravilhoso que ele vai buscar te dar dessa bondade, dessa misericórdia. Agora, quando nós vemos essas duas metáforas, nós devemos nos voltar a quem ela nos aponta. E é única e exclusivamente o nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo não é qualquer pastor. João capítulo 10, versículo 14, nos apresenta o próprio Senhor Jesus dizendo assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas
e elas me conhecem. O autor de Hebreus, em Hebreus 13:20, também diz: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo seu sangue da eterna aliança. Em 1 Pedro 5:4 diz: e quando o supremo pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Logo, ele não só supre e alimenta, mas ele provê. E ele faz provisão espiritual a todos que têm necessidade. O nosso pastor, ele não só traz refrigério, mas ele restaura a nossa alma. O nosso pastor não só nos conduz por caminhos certos e justos, mas nos conduz ao caminho estreito. Pelo caminho estreito, ele nos leva ao lugar seguro, a um banquete eterno. Ele não só nos protege, mas em momentos difíceis, ele nos ajuda e não nos abandona. O nosso pastor é um pastor que provê. É um pastor a quem nós devemos responder com fé e pela fé, descansando e obedecendo às suas ordens. Muitas vezes, a familiaridade que nós temos com alguns textos das Escrituras é o que faz com que nós não compreendamos aquilo que o texto está querendo nos ensinar. Estar familiarizado com as pessoas, com alguma coisa, é algo bom, mas sempre nos traz riscos. A familiaridade que você tem com seus amigos, muitas vezes ela pode ser ou parecer ser inofensiva, até que você comece a achar que o seu amigo, que aquela pessoa bem próxima a você, não seria capaz jamais de fazer alguma coisa ou deixar de fazê-la. A familiaridade faz com que você simplesmente tome e aceite as coisas como elas são e que elas nunca vão mudar e que está tudo bem. Mas talvez a familiaridade que você tenha tido com o Salmo 23, eu não sei se você é um daqueles que deixa uma Bíblia aberta lá na sua casa, com o Salmo aberto, e muitos deles deixam com o Salmo 23, faça com que você olhe para esse texto e simplesmente o ignore, porque você já está muito familiarizado com aquilo que ele está dizendo. Talvez você não creia que Jesus seja esse pastor que possa te socorrer em momentos de angústia, que possa te alimentar, que possa te proteger, que possa te consolar, que possa te trazer refrigério. E por isso você recorre a qualquer outra coisa. Por isso você recorre a qualquer outra pessoa. Cristo deve ser o seu supremo pastor. E ele está prestes e sempre pronto a te acolher. Não deixe que a familiaridade que você tenha com esse texto elimine a conexão que esse texto faz e aponta para Cristo. Sem Cristo, esse texto ele se torna num mero discurso terapêutico, numa mera memorização vazia, num mero versículo de autoajuda. E não é isso que nós queremos. Veja que esse texto nos aponta para um verdadeiro pastor da nossa alma, aquele que pode e vai te socorrer. E que tal nós relembrarmos do que eu disse há pouco, sobre acreditar que se Cristo é o meu pastor, eu não vou passar por dificuldades? E aí você pensa, bom, mas se eu estou passando por dificuldades, eu estou, então eu não devo ser um bom cristão. Ou pior ainda, talvez Cristo não seja de fato um verdadeiro pastor. Não acredite nessa mentira. O nosso Senhor Jesus nos disse que nesse mundo, o que nós teríamos, e isso era certeza, eram aflições, dificuldades, e não prosperidade. Aflições seriam certas. Dificuldades seriam certas. Prosperidade, ele nunca prometeu isso. Agora, se Jesus é de fato o seu pastor,
A pergunta que nós deveremos responder é se você está disposto a ser conduzido por Ele e não apenas confortado por Ele. O que isso significa em termos práticos, irmãos? O que significa nós sermos conduzidos pelo nosso pastor? O que é descansar em Deus, se não obedecê-lo, sendo fiel a Ele em absolutamente tudo e se contentando com o resultado que Ele nos provê? Veja que o nosso chamado é de nós sermos fiéis a Deus. E aquilo que Ele vai fazer não cabe a nós. E se aquilo que Ele vai fazer não é do nosso agrado, também não cabe a nós. O que cabe a nós é a nossa fidelidade, a nossa obediência aos seus mandamentos. Em quais áreas Deus está te chamando para que você talvez precise parar e considerar que você o está resistindo e que, na verdade, você deveria começar a segui-lo? A resposta que você der a cada uma dessas perguntas vai ser uma resposta diferente da pessoa que está do seu lado. Porque Deus, ele trata de formas diferentes com cada um de nós. Nós lidamos com pecados diferentes. Por isso você deve avaliar o seu próprio coração. Hoje é um dia de celebrarmos a ceia do Senhor, de nós levarmos os nossos próprios pecados a Deus, não o pecado do meu próximo, de avaliarmos onde nós estamos falhando. O que é que significa viver hoje à luz da promessa de um lar eterno? Como que nós podemos responder a Cristo, não apenas com palavras, mas com fé obediente, caminhando no caminho da justiça, obedecendo os seus mandamentos? O que é que tem te deixado ansioso ou ansiosa ao longo dessa semana, ao longo desses últimos anos? No mundo tereis aflições. E como você responde a essa ansiedade, a essas aflições? Recorrendo ao que o mundo tem a nos oferecer ou recorrendo e correndo ao seu pastor? É Ele que nos faz sentar diante dos nossos inimigos e nós podemos sentar tranquilos porque Ele está conosco. Cuidado, irmãos. Em uma viagem que você faça, talvez, de navio, basta você estar um pouquinho fora da linha, fora ali do grau que você deveria estar, que o local onde você vai chegar é um local completamente diferente. E não é diferente com a nossa vida. Se nós permitirmos que o nosso coração se acostume com coisas e pecados sutis, que nos são impostos no nosso dia a dia, o resultado final será devastador. Não será Cristo, mas será o inferno. Será pura e exclusivamente aflição. Adianta nós buscarmos a provisão sem nós nos submetermos ao nosso pastor? Isso é um sinal de orgulho. Isso seria apenas um sinal de autossuficiência. Seria achar que o nosso jeito é sempre melhor. E por isso eu vou caminhar não na linha que o Senhor nos colocou, não no caminho da justiça. Um pouquinho à esquerda. Só um pouquinho. Só vou me desviar um pouquinho. Você não vai chegar a Cristo. Você não vai chegar a Deus. Você vai chegar em outro local. Não resista, não se desvie das veredas da justiça. Irmãos, entenda que se desviar, desobedecer a Deus, é a mais pura loucura. Por isso nós precisamos parar de interpretar a palavra de Deus do nosso ver, da nossa maneira. Não simplesmente enxergando aquilo que Deus nos traz de maneira clara e nos submetendo a ela. Isso é loucura. Pare de encaixar aquilo que Deus faz aos seus desejos, aos seus anseios, ao seu estilo de vida. É você fazer com que Deus se submeta à sua vontade e não o contrário.
Você é apenas um daqueles que busca Deus quando se vê em apuros? Se você é, o que isso diz e revela sobre o seu coração? Talvez o maior benefício que este salmo nos traz seja a compreensão de que nós conseguimos ter no nosso pastor alguém que nos console, alguém que nos faça enfrentar os desafios dessa vida. A segurança de nós andarmos próximos e debaixo do cuidado do nosso pastor é o que vai transformar o medo que nós temos, a ansiedade que nós temos, na mais pura paz e segurança. Lembre-se que os instrumentos que Deus usa, a sua vara e o seu cajado, não servem apenas para nos disciplinar, mas servem para nos proteger, para nos consolar, para nos trazer perto de si. E quando as dificuldades baterem à sua porta, lembre-se de que Deus é o seu pastor. Lembre-se de que Deus está convidando para que você se sente à mesa, porque Ele é um anfitrião. E com esse anfitrião nós estamos protegidos, nós teremos abundância, nós banquetearemos com Ele. Quando nós estivermos em momentos difíceis ou de aparente dificuldade, o nosso anfitrião estará conosco, preparando-nos uma mesa na presença dos nossos adversários. Lembre-se de que quando nós temos Cristo como nosso pastor, como nosso anfitrião, nós temos a promessa de bondade e de misericórdia, que não simplesmente andará junto conosco, mas que estará correndo atrás de nós para nos abençoarmos. Irmãos, tudo isso que nós vimos nessa manhã só tem valor se de fato o Senhor Jesus Cristo for o seu pastor. Ele é o seu pastor? Ou ele é apenas alguém a quem você recorre nos momentos de dificuldade, nos momentos de crise? Nossas ansiedades, acredito eu, elas não são de todo sem valor. As nossas ansiedades, no final das contas, vão servir para revelar onde nós depositamos a nossa confiança. E onde está a sua confiança? Onde você tem encontrado descanso? Nos pastos verdejantes que Deus tem colocado diante de você? Ou nos atalhos que o mundo te provê? Diante desse salmo, faço uma pergunta. O que eu preciso abandonar na minha vida, irmãos? O que eu preciso substituir no meu dia a dia? Que nós não venhamos a desperdiçar os nossos poucos dias que nós temos nessa terra, sendo ovelhas desgarradas, mas que nós possamos caminhar como ovelhas de um rebanho, do rebanho do nosso grande pastor, sendo alimentados, protegidos e cuidados por Ele. Amém? Vamos orar? Santo Deus, pedimos a Deus que o Senhor nos ajude para que possamos nos voltar ao Senhor, que possamos nos arrepender dos nossos pecados, que possamos encontrar a paz, a segurança, o conforto, a alegria, a bondade, a misericórdia somente em Cristo e não no mundo, não nos atalhos desse mundo, mas somente em Cristo. Isso que nós pedimos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.